Muito bem, queridos amigos, vinculados ao CISPAR, é uma alegria imensa falar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Darcy, Marcelino, estão me ouvindo bem? Obrigado pelo feedback que me deram aí. Gente, então, vamos dar início à nossa reunião. A gente pede sempre que o pessoal mantenha seus áudios devidamente desligados, né? E também, se puder, pode deixar as câmeras ativadas também, porque aí dá uma fluidez melhor aqui no nosso encontro, tá? Eu vou compartilhar então a tela com vocês. A gente faz da mesma forma como já fizemos em outras oportunidades. Penso eu que todos estão vendo a tela. Se não estiverem, por gentileza, é só me dizerem. Penso eu que todos estão vendo. Se também não estiverem me ouvindo, é só liberar o microfone e me avisarem, porque eu não os vejo. Ok, Marlon, estamos vendo. Tudo bem aí? Ótimo, obrigado, Arci, pelo teu retorno. Valeu. Muito obrigado pelo retorno. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Não falta muito, eu acredito que mais 2 reuniões a gente consegue finalizar tudo. Claro que a gente depois vai fazer mais um pente fino na versão final do nosso regulamento padrão, lembrando que é um modelo, que é uma ideia, que pode ser, de acordo com o critério de vocês, devidamente customizada, tá bom? E depois a gente pode analisar casuisticamente o que vocês enviarem para nós, para a gente poder analisar, lembrando, mais uma vez, que o regulamento geralmente contempla matérias que são de ordem técnica, que são de competência do regulador, e também direitos e penalidades dos usuários, que é uma matéria eminentemente do titular. Como são 2 matérias misturadas, como a gente sempre diz, a gente sugere que seja feito um instrumento legal único, que pode ser um decreto do executivo, que é o titular, chancelando tanto a matéria que cabe a ele, quanto a matéria que cabe à entidade reguladora. Então, nós tínhamos parado aqui no dia 25 de março, e vamos falar de um assunto bastante regulatório agora, que se relaciona com as tarifas. Lembrando, né, que pelo artigo 23, inciso 4º da Lei 11.445, alterada pela Lei 14.026, a competência para disciplinar o assunto relativo às tarifas é da entidade reguladora, né? Fixação, reajuste e revisão compete eminentemente à entidade reguladora e a nenhuma outra entidade. Então, nós temos de vez em quando iniciativas dos legislativos municipais que querem se imiscuir nessa matéria, querem entrar na matéria, e nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a matéria é uma matéria regulatória e cabe apenas à entidade reguladora definir essa questão, tá bom? Então, da mesma maneira, eu vou lendo aqui, fazendo comentários. Se os senhores tiverem alguma sugestão, alguma observação, é só liberarem os seus respectivos microfones e falarem para que nós possamos respondê-los. Então, os serviços de abastecimento de água potável, a coleta, transporte e... Espera aí, só um pouquinho. De água potável, a coleta, transporte, tratamento e disposição final, para ficar com a concordância correta aqui, os esgotos sanitários serão remunerados sob a forma de tarifa, bem como de acordo com as demais normas desse regulamento, observadas as diretrizes e critérios oriundos da entidade reguladora. Já comentamos que, embora a Lei 11.445, alterada pela 14.026, tenha previsto taxa ou tarifa, nós já dissemos em várias oportunidades que nos serviços de água e esgoto, devido a esse caráter contraprestacional e de não incidir sobre potenciais fornecimentos, mas apenas em efetivos fornecimentos, é que então se desenha o regime tarifário, né? Porque a taxa, como todos nós já conhecemos,
conceito de taxa engloba aqueles serviços que são efetivamente consumidos ou potencialmente colocados à disposição, para serviços efetivos ou potenciais. No caso de água e esgoto, não parece crível para as pessoas, comuns que sejam, que haja uma cobrança pela simples disponibilidade daquele serviço, mas sim pela conexão efetiva, embora exista um parágrafo no artigo 45, se eu não estou enganado, é o parágrafo 4º, do artigo 45 da Lei 11.445, que diz que no caso do esgotamento sanitário, havendo a disponibilidade da rede, então poderá haver a cobrança, o que tornaria o serviço uma taxa. Nós já tivemos a oportunidade de fazer, um tempo atrás, uma live sobre esse assunto, englobando taxas e tarifas. Até foi uma live que fizemos para o consórcio CISAB Sul de Minas Gerais e convidamos também o pessoal do consórcio CISPAR. Até podemos repetir essa live aí, em que nós abordamos o tema de taxa de tarifa. E o que nós estamos sempre focando é água e esgoto como tarifa. Essa hipótese do artigo 45, que fala da taxa, que fala da disponibilidade, cobrança pela disponibilidade da rede, aliás, do serviço de esgotamento, pela simples disponibilidade da rede de frente aos imóveis, é uma excepcionalidade, uma criação totalmente teratológica do nosso legislador federal aí, ao criar essa figura. E o que nós temos orientado nessas circunstâncias é o seguinte: colocou a rede de esgoto na frente da residência de determinada pessoa, anote um prazo, né, para que seja devidamente comunicada a pessoa para fazer a interligação. Prazo esse que a gente pode fixar, inclusive, no regulamento, né, que uma vez colocada a rede, a gente vai dar um prazo para que a pessoa possa fazer a conexão. Então, assinala esse prazo para que a pessoa se conecte, e a pessoa não se conectando à rede, em vez de cobrar pelo serviço, porque daí tornaria esse serviço uma taxa, a gente poderia atribuir uma penalidade, ou seja, não se conecta, então você vai incidir numa penalidade do ponto de vista ambiental por não se conectar a essa rede. E a penalidade pode, inclusive, ser crescente, ou seja, em dado período, né, digamos aí, os primeiros 3 meses uma penalidade menor, nos outros 3 meses uma penalidade maior, nos outros 3 meses uma penalidade muito maior ainda, de modo que fica mais caro a pessoa pagar a penalidade do que pagar a própria tarifa de esgotamento sanitário. Então, a gente tem orientado nesse sentido. Em vez de atribuir o valor pela simples disponibilidade, cobrando essa taxa, que ficaria praticamente uma taxa, porque está cobrando pela potencialidade, então atribui uma penalidade, em caso de não conexão à rede, e então, de forma que a pessoa fique desestimulada a não se conectar, porque o valor da penalidade é tal que desestimula que seja fixada uma outra forma de disposição do efluente que não seja a rede de esgoto. Então, a pessoa fica desestimulada a isso. É o que nós temos orientado, tá? Mas, voltando ao assunto, então a tarifa vai compreender o quê? Parágrafo único. Despesa de funcionamento, que são os custos, cotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de empréstimos, que isso também entra nos custos, constituição de fundo de reserva para investimentos. Nós temos, inclusive, atualmente, a resolução 36 de 2016 do CISPAR, que determina a reserva de contingência, né? E também temos a previsão de investimentos. E aqui eu reitero algo muito importante, que eu gostaria que vocês tivessem consciência a respeito desse assunto. Eu nem sei quantos estão presentes agora aqui na reunião, até vou interromper um pouquinho o compartilhamento para ver quantos estão presentes aqui agora. Nós estamos em 22 pessoas, sendo 17 convidados, muito bom, isso é muito bom. Vou voltar então a compartilhar com os senhores aqui. Eu quero que os senhores prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, que é o seguinte: é muito comum a gente ter algumas reclamações de algumas autarquias, temos enfrentado isso algumas vezes no CISPAR, no seguinte sentido: poxa, mas
eu gostaria de ter um reajuste, uma revisão de 20%, 25%, ou 30%, ou 22%, ou 15%, e, no entanto, não foi alcançado esse índice, né, junto ao consórcio SPAR. Acontece que nós temos um padrão de conduta regulatória que está fixado no texto da Resolução 36 de 2016. A gente não foge daquilo ali. Então, você tem o teu custo, o teu investimento e a reserva de contingência. Se você indicar mais investimentos, é claro que o percentual teu de revisão, veja, porque somente a revisão é que vai entrar na análise do custo, do investimento e da reserva de contingência, da reserva que nós temos aí, né? De contingência não, é a reserva de 5% que nós temos destinado ali para que seja dada uma folga, né? Tarifária, uma folga financeira para as autarquias, né? Uma reserva técnica que existe ali. Então, se você quiser que esse percentual seja maior, é evidente que você vai ter que colocar lá maiores investimentos, já que os custos geralmente já estão feitos, já estão captados, já estão fechados, a gente pega o período de 12 meses, né? Então, os custos não tem como a gente alterar, já estão lá fixados. Mas se você quiser ter uma tarifa maior, uma revisão maior, então, naturalmente, coloque investimentos. Os investimentos é que vão dar diferença na hora de fazer o cálculo. Agora, se você não coloca os investimentos, naturalmente, você vai ter recuperação apenas do custo. E, embora o custo tenha aumentado bastante ultimamente, mesmo assim, pode ser que ele não atinja o índice desejado pela autarquia. Então, você vai ter um percentual de revisão menor. Se bem que agora, atualmente, com a inflação do ano passado, sobretudo pelo IGP, seja o DI, seja o IGPM, foi uma inflação grande, o pessoal está optando por lançar mão apenas do reajuste, porque o reajuste é mais fácil, né? Você não precisa fazer grandes cálculos para chegar ao cálculo de reajuste. Inclusive, nós estamos aí com várias demandas de reajuste formuladas junto ao CISPAR, por conta, inclusive, da segurada que houve nesse período pandêmico, né? A pessoa não quis aumentar a água, então está lançando mão do reajuste, que é mais fácil, né? Não precisa discutir um monte de coisa. Mas mesmo assim, inclusive, o reajuste tem que vir preenchido certinho, de acordo com o formulário que está lá previsto na resolução número 36. Mas se você estiver falando aí de revisão, quanto mais investimento colocar, maior será o teu índice. É claro que, evidentemente, o CISPAR irá devidamente cobrar depois que esses investimentos sejam efetivamente feitos com a tarifa que foi definida, sob pena, inclusive, eventualmente, lá no futuro, de uma glosa, né, de um retorno do percentual para um percentual menor de tarifa, devido ao fato de que não houve atendimento àqueles investimentos. Lembrando que, eu tenho visto também, estamos vendo agora, uma volta muito importante e muito tecnicamente fundamentada da nossa fiscalização. Nossa fiscal, que é a competente engenheira Renata, está presente agora em muitos municípios nossos aí, fazendo maravilhosos levantamentos. Então, nós iremos verificar isso. Ou seja, houve deferimento do investimento, a fiscalização vai lá, vai verificar se a ação da autarquia correspondeu ao deferimento que foi feito da revisão tarifária. Então, a gente vai acompanhar isso. Mas tudo isso para dizer para vocês que, sem colocar investimentos, é provável que o teu índice de revisão fique baixo. Eu vejo, às vezes, algumas queixas nesse sentido, e procedentes, né, evidentemente, os diretores querem sempre o melhor para as autarquias, sem dúvida alguma. Querem, às vezes, um valor um pouco mais alto. Só que, como nós estamos atrelados na regulação, a resolução número 36, então, naturalmente, nós temos que nos basear nos dados que nos são encaminhados. E se não houver encaminhamento de investimentos, nós não temos como fazer crescer esse índice de revisão, que não é criado de uma forma sem fundamentação, é uma forma totalmente fundamentada, tá bom? Então, continuando ali, né, a tarifa vai compreender também a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, tem a ver com os investimentos, evidentemente. Nós não trabalhamos ainda na regulação econômica com o fator eficiência, tá? Esse fator eficiência a gente não trabalha ainda, que costuma ser denominado aí de fator X na área da economia. Eu tenho trabalhado com regulação
Brasil afora, muitos de vocês sabem disso. E, por exemplo, né, na Corsan, que é a concessionária estadual do Rio Grande do Sul, a Sanepar do Rio Grande do Sul, nós já estamos trabalhando com o fator de eficiência. Quer dizer, se for menos eficiente a companhia, dentro de determinados parâmetros que se espera dela, então o índice de reajuste ou de revisão sofrerá um decréscimo em razão da ausência de atingimento das metas fixadas para a eficiência. E também serve a tarifa para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, evidentemente. Então, artigo 70, as tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuário e faixas de consumo e faixas... Oi, pois não? Nossa, está muito ruim o teu áudio. Pode falar de novo. Alô? Oi, pode falar. O áudio está muito ruim, viu? Está muito ruim o áudio. Está dando muito eco atrás. Ô, Marlon, não está compartilhando a tela. Ah, não está compartilhando a tela? Então deixa eu voltar na tela. Então, só me vendo aí, não estão vendo aí a apresentação. Agora acho que estão vendo a tela, né? Sim, agora está aparecendo. Maravilha. Maravilha. Então, tá bom. As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuário e faixas de consumo. Parágrafo 1º, o valor da tarifa, estudo tarifário, pauta tarifária, critérios para a realização de reajuste ou revisão tarifária serão estabelecidos pela entidade reguladora. É um assunto, como eu disse, eminentemente regulatório. Parágrafo 2º, o prestador adotará os subsídios tarifários determinados pela entidade reguladora. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Outrora, o artigo 31 da Lei 11.445, alterada que foi pela 14.026, previa os subsídios apenas para, aliás, apenas não, previa os subsídios para localidades e pessoas de baixa renda, né? Localidades e usuários de baixa renda. Agora ficou só para usuários de baixa renda, tá certo? E o subsídio, ele tem que ter, naturalmente, um estudo tarifário robusto que diga o seguinte: bom, há um equilíbrio a ser mantido. Então, de onde que nós tiraremos o valor para fazer frente ao subsídio? Então, vejam vocês que, se de um lado a tarifa vai ficar mais barata, por outro lado, os pagantes restantes pagarão mais. E isso tem que ficar muito claro nos processos de fixação de subsídios, os quais, inclusive, de acordo com a resolução 36 do CISPAR, nesses casos, devem passar por consulta pública e, eventualmente, até audiência pública, para que fique claro que determinada parcela da população não irá pagar ou pagar menos, em detrimento de outra que pagará mais. Lembrando, usuários de baixa renda. Então, isso já tira vários possíveis subsídios de outras categorias e até mesmo de pessoas jurídicas que eventualmente não estejam enquadrados nisso. Eu me lembro agora de exemplos de municípios que tinham isenções para, por exemplo, templos religiosos, associações civis comuns. Então é necessário verificar isso. Nada contra, pelo contrário, queremos enaltecer os templos religiosos e as associações também. Mas, vejam só que esses casos não se enquadram em pessoas em situação de hipossuficiência. Então, nós temos que rever isso aí. Na ocasião, até me lembro de um caso muito interessante, que tivemos a oportunidade de analisar, que foi o caso Samai de Terra Rica, em que nós tínhamos diversas isenções perpetradas no âmbito municipal, e de uma forma muito responsável, de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito transparente, o atual diretor da autarquia, que inclusive agora faz parte também do nosso conselho diretor regional da SAMAI, que é o nosso querido amigo Patal. Então, Patal chamou a sociedade para o debate, chamou o CISPAR para o debate, e pediu um parecer para a entidade reguladora, demos um parecer, posicionando-nos contra as isenções que eram perpetradas em Terra Rica, de uma forma muito corajosa, de uma forma muito transparente. Isso foi enfrentado no município, e essas isenções foram retiradas.
Então, é assim que tem que ser. Tratar as coisas de uma forma muito responsável, porque os subsídios são da entidade reguladora, são fixados pela entidade reguladora, com base em critérios que sejam legais e objetivos. Se for usuário de baixa renda, tudo bem. E mesmo assim, com o estudo da entidade reguladora, fundamentando adequadamente de onde vai ser retirado esse valor para fazer frente ao subsídio, tá bom? Artigo 71. As tarifas referentes a cada categoria serão diferenciadas segundo as diversas faixas de consumo, devendo, em função destas, serem progressivas em relação ao volume faturável. Isso é tranquilo e defensável do ponto de vista, inclusive, ambiental. Parágrafo 1º. Fica assegurado o benefício da tarifa residencial social, nos termos das normas em vigor, em especial, conforme as disposições contidas nos instrumentos regulatórios próprios. Isso aqui é interessante, porque se vocês procurarem na Lei 11445, não vão encontrar essa expressão tarifa social. Vão encontrá-la? Alguém abriu o microfone aí? Quer falar? Deixa alguém abrir o microfone aí. Bom, então, se vocês procurarem na 11445, não vão encontrar tarifa social. Vão encontrar no decreto 7217, que foi o primeiro decreto regulamentador da Lei 11445. Essa criação é muito mais política, às vezes, do que propriamente técnica. Por que eu digo isso? Porque dentro da ciência econômica, com E maiúsculo, nós temos que as famílias, devem despender dos seus rendimentos mensais totais em torno de 3% a 5% com os serviços de saneamento, tá bom? Muito tranquila e empírica sobre esses assuntos, verificamos que em grande parte, na esmagadora maioria das nossas autarquias, nós não temos um gasto tão elevado a ponto de superar esses valores, gastos esses com saneamento. Então, a nossa tarifa, por excelência, é uma tarifa social. Então, não justificaria termos uma diferenciação, porque o serviço tem que ser universal, tem que ser acessível para a maior parte das pessoas. Se for para grande parte das pessoas, não tem sentido criar mecanismos de acessibilidade por meio de tarifas ditas tarifas sociais. Então, é uma criação muito mais política, muito mais pro forma do que uma criação propriamente técnica. De qualquer maneira, a gente colocou aqui para que, em sendo o caso, a entidade reguladora possa manifestar-se quanto à tarifa social em determinado prestador devidamente regulado por si. Parágrafo 2º. A critério da autarquia e havendo a necessidade de cumprimentação da condição de vulnerabilidade social do usuário, poderá ser realizado estudo social solicitado à Secretaria de Assistência Social do município, servindo como requisito complementar para análise de concessão do benefício da tarifa residencial social. Parágrafo 3º. Deverá ser realizada a revisão anual acerca da situação de vulnerabilidade social para os beneficiários da tarifa residencial social, mediante estudo social solicitado à Secretaria de Assistência Social. Artigo 32. Para fins de faturamento, a tarifa de esgoto será de no mínimo tantos por cento, aí cada um vai ter a sua matriz tarifária, da tarifa de água, independentemente da categoria que seja classificado o usuário. Unidade usuária utilizada para o exercício de atividade de órgão ou entidade de administração direta e indireta. Aqui cabe uma colocação muito importante. Nós temos que ter muito claro o que se gasta, o que se arrecada com cada vertente do saneamento. Água é uma vertente, esgoto é outra vertente, resíduo é outra vertente e drenagem é outra vertente, totalmente diferente. O ideal é que cada uma delas possa ser vista de uma forma independente. Pode haver o subsídio de uma com a outra? Pode sim. Inclusive já fizemos a defesa disso recentemente num parecer encomendado por uma autarquia de Minas Gerais sobre esse assunto, que nos indagou a respeito disso. Pode haver sim, só que a regra, na Lei Nacional de Saneamento Básico, artigo 29, é que cada serviço seja sustentável por si. Tá? Então, o que acontece? Essa criação do percentual de 80%, 50%, 60% do esgoto incidente sobre a água, é uma criação que remonta a muitos anos atrás. Segundo as lendas que nos são contadas na área do saneamento, isso conversando com as pessoas mais antigas e bem mais antigas, bem antigas mesmo, segundo essas questões aí, mais antigas,
essas histórias de tarifas de esgoto vêm da época da Fundação CESP ainda, que é a pré-FUNASA, né? Estudos que foram feitos naquela época, nos anos 50, 60, a respeito do porquê que as tarifas seriam de 80%, 60%, 50% do valor da tarifa de água, tá? O fato é que hoje, se nós formos pegar a regra de que cada serviço tem que ser sustentável por si só, então o serviço de esgotamento sanitário tem seus custos e tem suas receitas. Então deveríamos verificar o quanto que é gasto com esgoto, o quanto que é arrecadado com esgoto e fixar a tarifa de esgoto, que pode ser 10%, 20%, 130% da tarifa de água. Pode ser, por que não? Pode ser um gasto até maior que a tarifa de água, tá? Então, essa nossa matriz tarifária antiga, né, consolidada que nós temos hoje, nós estamos mantendo, a entidade reguladora não entrou nesse mérito até hoje e possivelmente não vai entrar, porque é uma questão consolidada há muitos anos, né, diante dos nossos prestadores de serviço, nós não estamos entrando nesse mérito agora, mas o fato é que vai chegar, quem sabe, um momento lá no futuro, em que nós tenhamos que rever essa questão e fixar a tarifa de esgoto no percentual que realmente é destinado para o seu custeio e investimentos adequados. Parágrafo 1º. Para efeito de determinação do volume esgotado, no caso de usuários que possuem um sistema próprio de abastecimento de água, que é possível, inclusive agora foi até aberta mais possibilidade, né? Os usuários não residenciais, por exemplo, podem ter. É isso aí, gente, é verdade, né? Os usuários não residenciais podem ter fonte de abastecimento própria, né? Os condomínios também podem ter, que está no artigo 45, parágrafo 11. Alguém abriu o microfone aí? Não? Então a gente prossegue. Então, aqueles usuários que não têm se valido da rede pública de água, então, e que se utilizam da rede de esgoto, então vão ter que instalar um medidor de vazão no sistema de água e permitir o livre acesso para a fiscalização e leitura desses medidores. Na impossibilidade de instalação dos medidores de que trata o parágrafo anterior, ou, né, coloca o prestador ali, cobrará a tarifa de esgoto calculada conforme o critério estabelecido pela entidade reguladora. Então, a gente vai ter um critério estabelecido para isso. Muito provavelmente vai ser o consumo médio daquela categoria, consumo médio de água daquela categoria, daquela faixa, né, aliás, daquela categoria, né, de usuário, para lançar esse valor da tarifa de esgoto, tá? Artigo 73. A estrutura tarifária deverá apresentar a distribuição de tarifas por faixa de consumo, com vistas à obtenção de uma tarifa média, que possibilite o equilíbrio econômico-financeiro em condições eficientes de operação. Tudo isso, evidentemente, será objeto do estudo econômico que vai ser feito em relação a cada autarquia. Inclusive, nós estamos, dentro dos projetos que o SESPAR tem desenvolvido neste ano, vocês devem ter acompanhado, estão acompanhando aí, que o SESPAR tem desenvolvido algumas ações. Dentre elas, nós estamos fazendo estudos tarifários efetivos para as autarquias em relação à sua sustentabilidade econômico-financeira. Não só aquela questão de analisar reajuste, não, mas verificar a fundo como é que está a questão da sua sustentabilidade econômico-financeira. Então, vejam vocês que nós estamos fazendo isso justamente equilibrando receitas e despesas e projetando o futuro com investimentos, de modo que vários estudos econômicos estão sendo feitos e capitaneados aí pelo nosso pessoal, pelo Jefferson, né, pelo André, e também pela nossa competente economista, que é a Luísa, né, que foi contratada especificamente este ano para que o SESPAR possa desenvolver esses trabalhos relacionados à tarifa das suas autarquias, tá bom? Então, o artigo 64 é vedado ao prestador, considera a isenção de tarifas dos serviços de água e esgoto, salvo subsídios devidamente analisados e referidos em entidade reguladora. Já falamos disso. Fica o diretor, né, ou colocar o nome do responsável aí, tem alguns casos que, por exemplo, a Águas Sarandi é o superintendente, né, outros têm o nome de diretor-presidente, aí o nome varia, autorizado a requerer, juntamente à entidade reguladora de saneamento básico, a qual o órgão pertence, periodicamente, o reajuste ou revisão dos valores das tarifas previstas nesse regulamento, de forma a permitir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, observados os dispositivos legais. Aqui cabe uma discussão interessante. Quero abrir um parênteses aqui. Há uma corrente de pessoas que defende a tese de que deveria haver
reajustes e revisões automáticos. Independentemente do prestador requerer, o titular pedir, nós deveríamos deferir reajustes e revisões automaticamente. Parece muito interessante do ponto de vista da responsabilidade fiscal e da responsabilidade quanto aos investimentos na área do saneamento. Só que é o seguinte, a gente tem que ponderar que nós temos 3 atores, aliás, 4, né? 4 atores, que o pessoal costuma denominar de stakeholders, né? Que o pessoal fala muito bonita essa expressão em inglês aí, stakeholders, mas são os atores aí do mundo do saneamento, que são titular, prestador, regulador e usuários. O regulador tem a função dele, que é fazer as análises. Só que o titular e o prestador, que são entidades diferentes, também têm as suas sensibilidades sobre o assunto. O titular tem a sensibilidade administrativa e política, o prestador também tem a sua sensibilidade administrativa e também tem a sua sensibilidade política, derivada do Poder Executivo. E pode ser que em determinado momento, por alguma razão qualquer, não estou aqui defendendo condutas políticas negativas, não estou dizendo isso, tá certo? Eu estou dizendo que na condução do processo de prestação de serviços, existem metas a serem cumpridas, que podem ser cumpridas de uma maneira ou de outra, podemos avançar mais numa meta em detrimento de outra, dependendo da tocada do titular juntamente com o prestador. É diferente de uma regulação contratual, a gente não está falando de contrato aqui, em que existem metas fixadas nos contratos. Lá até comporta uma revisão automática, e mesmo lá não é automático, tá? Eu tenho trabalhado com revisões tarifárias de contratos de concessão, eu tenho trabalhado com 2 contratos de concessão atualmente, e mesmo lá o prestador pede também que seja feita a revisão. Não é totalmente automático, ele tem que pedir. Então vejam que nesse cenário, por mais que seja interessante do ponto de vista da responsabilidade, que seja automático, ainda assim tem a sensibilidade do titular e do prestador em determinado momento para que possa pedir ou não pedir um reajuste ou a revisão. A gente sabe que esse expediente, às vezes, é mal utilizado. Utiliza-se para fins políticos, que não se faça alguma revisão ou algum reajuste. Mas nós não podemos nivelar por baixo essa questão. Temos que nivelar por cima, porque o critério de oportunidade e conveniência da administração é intrínseco aos administradores. Eles decidem qual é o melhor momento. É claro que existe um compromisso. Se eu tenho uma meta a cumprir, no meu plano de saneamento básico, eu estou vendo que a minha arrecadação não é suficiente para realizar as metas, é claro que eu vou ter que pedir que seja feita a revisão, o reajuste. Porque se eu não pedir, não vai dar certo e vai caber a mim responder por isso. Eu tenho que ter consciência disso. Mas pode ser que, eventualmente, eu tenha uma circunstância qualquer que me possibilite um incremento tarifário, um incremento de receita, que necessariamente não passa por um reajuste, uma revisão. Eu posso estar fazendo uma recuperação de receitas atrasadas, um refis, por exemplo, e eu entendo que naquele momento não é o momento de pedir reajuste nem revisão. Então, nós temos que privilegiar também o que pensa o titular e o que pensa o prestador. Por isso que eu me filio particularmente à corrente daqueles que defendem que não se pode fazer automaticamente isso, que tem que realmente ouvir os outros atores e que o momento de pedir tem que ser decidido pelo prestador. Se ele não pedir e houver uma consequência, a responsabilidade é toda dele. E da mesma maneira também já aconteceu isso. O prestador pede um percentual, a gente vai para o debate, tá, tem consulta pública, o titular vem e diz, não, nós não vamos dar um aumento tão grande no município assim, porque nós, município, vamos subsidiar. Já aconteceu isso comigo concretamente. Tive exemplos concretos disso em Minas Gerais, alguns anos atrás. Do município chegar e dizer, não, nós não vamos dar um aumento agora, nesse momento, porque é inoportuno, é um momento de pandemia, aconteceu na pandemia isso, e a gente vai fazer com que o aumento seja menor, porque nós vamos pegar dinheiro do Tesouro e vamos colocar na autarquia, sem nenhum problema. Está lá no artigo 29 que a sustentabilidade econômico-financeira pode ser subsidiada também, subvencionada.
Nenhum problema quanto a isso. Mas cada um tem que entender a sua responsabilidade. Agora, tornar automático não parece que seja o melhor dos mundos, tá bom? Falei demais sobre isso, né? Mas é importante esclarecer isso aí para a gente poder colocar as coisas nos seus devidos eixos. Artigo 76. E é uma opinião também, viu, gente? Pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha. As tarifas de consumo de água e de esgoto são as constantes no esquema tarifário vigente definidos pela entidade reguladora. Capítulo 15, cobrança de serviços com outros preços públicos. Nós temos aí os preços tarifados, aliás. Na verdade, tarifa e preço público é uma distinção que praticamente inexiste, né, na doutrina que fala a respeito das cobranças administrativas do poder público em geral. Costumam ser vistos como sinônimos até, né? Mas a gente até poderia aproximar a tarifa daquele serviço que, embora não seja cobrado na potencialidade, apenas na efetividade, porque a gente só paga naquilo que a gente efetivamente se liga, né? Tarifa sim, mas as tarifas estarem ligadas a serviços imprescindíveis, sem os quais nós não podemos ficar, que é o caso de água e esgoto, né? Que é um serviço praticamente imprescindível, né? Que nós temos aí. E os preços públicos seria uma espécie de tarifa mais leve, que seria ligada àqueles preços que são realmente contratuais e que só vão ser usados em situações que eu realmente quero e que não são essenciais. Então, por exemplo, um exemplo típico de preço público aqui que a gente pode dar. A aferição de hidrômetro. Lembra, não tem aquela questão lá? Que eu posso pedir para aferir meu hidrômetro? Beleza. Se eu pedir, eu vou pagar por aquilo, caso constate que eu estou errado. Então, ali eu estou pedindo, quer dizer, um serviço que eu não sou obrigado a ter. Não sou obrigado a pedir aferição de hidrômetro, né? Então, é uma questão muito mais voluntária ainda que se coloca e que eu posso pedir ou não pedir. Um outro preço público muito comum, embora uma discussão muito séria sobre isso aí, né? Pedágio. Eu posso não pagar pedágio, tá? Mas você vai dizer assim, se eu tenho aquela estrada que passa ali, eu tenho que passar por ela. Sim, é verdade, mas eu posso deixar, não é essencial para a minha vida, né? Para aquele meu dia a dia, que eu pague pedágio. Claro, comporta um monte de discussão aí, né? Que de repente tem que passar por ali. Mas essa distinção aí. No saneamento, a gente costuma dizer, costuma chamar de tarifa, o fornecimento de água e esgoto. E agora também de resíduo, né? Que a gente está usando muito. E costuma denominar como preço público aqueles acessórios. Então, uma ligação, uma religação, uma análise, uma aferição de hidrômetro. Então, são outros preços públicos, tá bom? Então, de acordo com o artigo 77, o prestador poderá cobrar por outros serviços acessórios aos serviços de fornecimento de água e de esgoto, devidamente aprovados pela entidade reguladora. Nós aprovamos também. Nesse caso, analisando os custos do serviço. Fazemos análise e aprovamos. Parágrafo primeiro. Caso o prestador disponha de serviço de religação de urgência, caracterizado pelo prazo máximo de 6 horas, aqui é um prazo que vocês vão definir livremente, o que seria urgência para vocês. 6 horas entre o pedido e sua efetivação, este deverá, primeiro, informar ao usuário o valor a ser cobrado e os prazos vigentes para as religações normais e as de urgência. Segundo, prestar o serviço a qualquer usuário das localidades onde o procedimento for adotado. Parágrafo segundo. Se a religação de urgência não ocorrer no prazo previsto no parágrafo primeiro, o serviço não poderá ser cobrado, claro. Terceiro, efetivação da cobrança por realização de qualquer serviço, exceto religação de urgência, obrigará o prestador a disponibilizar em toda a sua área de atuação. Quarto, o prestador deverá manter, por período mínimo de 12 meses, o registro do valor cobrado, do horário e da data de solicitação e de execução do serviço, exceto de emissão de segunda via da fatura. Quinto, a emissão de segunda via de fatura por sítio eletrônico não poderá ser cobrada do usuário. Sexto, o prestador disponibilizará tabelas de preços e prazos de serviços com outros preços públicos aprovados pela entidade reguladora nas unidades de atendimento presencial em seu sítio eletrônico. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Inclusive, na nossa atividade fiscalizatória, a gente tem visto algumas observações da nossa fiscal que coloca que algumas autarquias não estão disponibilizando esses preços de uma forma clara. E nem os preços das tarifas também, de fornecimento de água e esgoto. Isso tem que ser muito claro. Inclusive, lançando mão até, gente, em alguns casos, aí a gente já vê isso, né, em autarquias maiores aí, daquele simulador tarifário, né, que a pessoa entra lá no site e simula a tarifa. Isso é muito importante. Capítulo 16. Determinação dos valores dos serviços e da emissão das faturas.
Artigo 78. A cada ligação corresponderá uma única fatura, independentemente do número de economias por ela atendida. Artigo 79. Lembra que a gente já falou, né? Aquela distinção de ligação com economias. Para efeito de faturamento de serviços principais de água e esgoto, será considerada a cobrança de uma tarifa mínima acrescida do consumo real. Já falamos disso também, não dá para cobrar tarifas mínimas presumidas de consumo de várias economias. É uma conduta que já está totalmente afastada pelo Poder Judiciário brasileiro. Artigo 80. As faturas serão entregues com distância mínima de 10 dias em relação à data de vencimento. Primeiro, a recusa no recebimento da fatura não desobriga o usuário quanto ao seu pagamento. Segundo, é vedada a cobrança na fatura de serviço, não diretamente ligada à atividade, exceto a cobrança decorrente de doação a entidades de natureza assistencial, social, educacional, de saúde e prestação de serviços públicos quando autorizada pelo usuário. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante. Prestem atenção. Isso aqui é muito importante. Nós estamos vendo agora uma nova iniciativa de cobrança efetiva dos serviços de resíduos sólidos. Este ano é o ano do resíduo. Tanto é que a Ana, né, fez ontem uma live sobre os resíduos e vai fazer uma nova agora live sobre os resíduos dia 25 de abril. Só falando de resíduos, né? Então é o ano do resíduo. Então a gente tem visto agora um incremento tarifário nos resíduos sólidos. Eu, particularmente, tenho trabalhado com tarifas de resíduos Brasil afora, em vários municípios brasileiros. Temos trabalhado com isso. Então, o que acontece? O serviço de resíduo, de acordo com o artigo 35, parágrafo 1º da Lei 11.445, alterado que foi pela Lei 14.026, permite a cobrança de resíduo na fatura de água e esgoto. Quando o serviço é feito pelo próprio ente autárquico, no caso aqui eu me lembro de cabeça de Ibiporã e de Andirá, que me parece que fazem, né, o serviço de resíduo, o SAMAR faz o serviço de resíduo, fica até mais fácil das pessoas entenderem isso. Agora, quando a autarquia não faz esse serviço, é possível, pelo mandamento legal, que seja cobrado o serviço na fatura de água e esgoto, e não só na fatura de água e esgoto. A lei diz em qualquer fatura de serviço público, até na conta de luz poderia ir. O COPEL poderia cobrar o valor de resíduo. Mas vamos falar da tarifa de água e esgoto, fatura de água e esgoto. É possível que seja cobrado na fatura de água e esgoto. Aí o que acontece? Estava na nossa mente que um dia iria acontecer isso. Antigamente, havia uma corrente, antigamente não, porque ainda está presente a corrente, que dizia que não poderia haver a chamada cobrança casada, prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é, eu não posso pagar por algo que eu não solicitei. Por isso que as entidades aqui de doações têm que ser autorizadas pelo usuário, tá certo? Só quando o usuário autoriza que você tem que e pode incluir isso na fatura. Então, a pergunta é, o serviço de resíduo que é incluído na fatura de água e esgoto não seria uma cobrança casada? E aí eu estava dizendo isso, já em várias oportunidades disse isso, que seria interessante ver um dia o debate judicial disso. Como é que se comportaria o judiciário? Porque ele tem a visão ainda do CDC, que via da cobrança casada, só que agora nós temos a Lei Federal 11.445, que foi modificada pela 14.026, que introduziu o artigo 35, parágrafo 1º, dizendo que pode cobrar. Como que ficaria isso? E, para a nossa grata surpresa, houve o ingresso de uma ação judicial disso, agora, semana passada, em relação à cobrança da tarifa de resíduos no município de Boa Esperança, Minas Gerais, que é regulado pelo CISAB-Sul, no qual eu trabalho. Um usuário, né, entrou com uma ação dizendo justamente isso, questionando que não poderia cobrar a tarifa de resíduo na conta de água dele, porque fere o Código de Defesa do Consumidor. Em sede de defesa, nós estamos preparando a defesa lá, nós vamos alegar justamente isso, que a Lei Federal 11.445 é uma lei especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que ela prevê expressamente a possibilidade disso, e que então estaria afastada essa tese da cobrança casada, de que é perfeitamente possível cobrar, então, os valores da tarifa de resíduos na própria fatura de água, inclusive a própria ANA, a norma de referência número 1, prevê isso, né, no item 5.6.1 da norma de referência, prevê que a cobrança pode ser cofaturada, esse termo que a ANA usa, na conta
de água e de esgoto. E vamos aguardar agora, né, o posicionamento do judiciário, mas o fato é que a lei permite que haja o cofaturamento do serviço de resíduo e até drenagem, né, se a gente for ver no futuro também, mas mais resíduo agora, na cobrança de água e de esgoto também, tá bom? Artigo 81. Ao ocorrer interrupção do fornecimento de água e coleta de esgoto por infração ao dispositivo regulamentar, não incidirão quaisquer tarifas de água e esgoto e somente ocorrerá a ligação do serviço após o pagamento ou parcelamento dos débitos que ensejaram a interrupção. Parágrafo único. A cobrança do serviço de religação será lançada na fatura subsequente ao do mês em que for efetuado o pagamento dos débitos ou da ocorrência do pedido de religação pelo usuário. Artigo 82. A conta mensal apresentada pelo prestador constará de todos os valores devidos pelo usuário no mês em referência. Tarifas, multas, serviços, etc. Parágrafo 1º. É de responsabilidade, não né? É de responsabilidade do usuário do imóvel os débitos que incidirem sobre este, resultando tarifas de serviço constantes presente em regulamento. Isso aqui é questionável, né, gente? Já questionamos isso em algumas oportunidades, né? Mas existe muito claramente essa questão da vinculação do usuário com o débito. O proprietário não fica responsável se tiver um usuário vinculado àquele débito. O que acontece, em grande parte das vezes, é que os proprietários fazem acertos informais com os usuários e ele, proprietário, consta como o usuário no cadastro. Então, não é que ele foi o usuário, é que ele aparece como usuário junto ao cadastro da autarquia. E não tem como a autarquia adivinhar. Até porque a gente viu lá atrás que é uma obrigação do próprio proprietário também e do próprio inquilino também movimentar a máquina administrativa no sentido de apresentar para o prestador que ele é inquilino ou que então há um inquilino lá, no caso do proprietário. Então, o que acontece é que o proprietário fica figurando como usuário. E aí o proprietário vem lá e fala, mas eu cruzei. Tá, mas você informou que tinha um inquilino na sua casa? Não, não informei. Então, para todos os efeitos, você é o usuário. Diga, alguém abriu o microfone aí? Oi. Só uma perguntinha referente a isso. Assim... Só uma perguntinha, quem tá falando agora? É o Giovanni, de Samay de Atirá. Giovanni. Beleza. Só uma pergunta, como eu faço leitura, entrego conta, teve uma pessoa, a gente fez uma rede nova de esgoto, onde não tinha esse esgoto anteriormente, aí o cliente, ele aluga o barracão, aí ele falou assim, ó, veio cobrado junto na tarifa de água a ligação de esgoto, certo? Em 3 parcelas e tal. Aí ele até me questionou, mas isso aqui não teria que ser o proprietário para pagar, como ele é o dono do imóvel, ou é ele mesmo, como inquilino, que paga essa ligação nova de esgoto? A cobrança da tarifa de esgoto vai ser ele que paga normal, mas a ligação de esgoto? Ô, Giovanni, é uma pergunta interessantíssima. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Porque realmente é um benefício para o imóvel, na verdade, porque é a mesma coisa de uma obra num condomínio. Quem é que paga a obra de condomínio? Não é o locatário que paga, é o locador que paga, porque interessa ao condomínio. Então, Giovanni, eu vou dizer para você que nós não temos uma resposta diferenciada para isso na lógica do que o usuário aí, do que o locatário te perguntou. E ele tem razão de pensar assim. Normalmente, isso vai ser cobrado dele, porque ele figura como usuário no sistema da autarquia e, como tal, esse débito vai ser lançado. Se a gente fosse aplicar esse dispositivo que está aqui agora, em relação à situação que você está trazendo aí, ele que vai ter que pagar, o locatário, porque ele é o usuário do serviço e o serviço que está sendo colocado à disposição dele agora, que é o esgotamento sanitário, tem dentro dele esse valor de ligação. Então, para nós, enquanto autarquia, e diante de tudo aquilo que a gente está vendo até hoje no judiciário, que tramita pelo judiciário, o usuário é que paga pelo serviço. E no serviço está incluída, inclusive, a ligação. Então, ele pagaria. Ah, mas é injusto que eu pague? Não.
olha, perante aquilo que nós temos até hoje consolidado, de que todo usuário paga por todo o serviço, você vai pagar. Se você acha que alguma coisa que deve ser devida pelo locador, então entre como ação contra ele. Mas o fato é que hoje, Giovanni, pelo nosso sistema lógico, jurídico aplicável à situação, quem vai pagar pelo serviço vai ser o usuário, inclusive esse serviço de ligação, porque também, afinal de contas, agora puxando um pouco para o nosso lado, quem vai usar o esgotamento sanitário, de fato, é o inquilino que lá está presente. Realmente é ele, né? Então, a lógica nos induz a responder que quem vai pagar por tudo isso é o usuário, viu? Beleza, então. Obrigado pela informação. Mas, Giovanni, lembrando que é uma pergunta muito interessante, tá? E me parece muito lógica. Só que diante do que nós temos do contexto todo atual que nós vivemos, essa é a resposta mais próxima do que nós temos hoje. Não que seja mais correta, tá bom? Ok. Parágrafo 2º, então. Ao usuário caberá informar, lá, tá vendo? Eventual encerramento de vínculo com o imóvel, em decorrência do término de contrato ou rescisão de qualquer título, sob pena de ser responsabilizado pelos débitos existentes enquanto usuário. A comunicação de que trata o parágrafo anterior será devidamente instruída com documentos aptos à comprovação. Parágrafo 4º. Os débitos referentes a tarifas e serviços vencidos e não pagos poderão ser parcelados conforme a determinação da entidade reguladora. Aí, aqui é um exemplo, tá, gente? Aqui é só um exemplo, até vou marcar aqui que isso aqui é um exemplo, isso aqui varia de cada prestador, vou até colocar aqui, isso aqui é um exemplo, tá? Porque cada um tem sua realidade aí, e realmente a realidade é distinta, tá? A gente varia de acordo com cada localidade, poder aquisitivo de cada um, tá? Em termos, assim, mais amplos ainda, a gente costuma falar que a regulação é todo e qualquer ato que organiza disciplina no serviço público, né? Mas em termos mais rebuscados, a gente pode dizer também que a regulação é a intervenção do Estado na ordem social e econômica, né? Então, quando o Estado intervém na ordem econômica, a ordem econômica e social pode ser variável, né? De acordo com cada situação, diante de cada contexto. Então, há municípios, por exemplo, que suportam uma tarifa muito maior do que outros, né? Devido ao fato de terem uma situação econômica mais privilegiada. Eu me lembro que, agora apenas para descontrair um pouco e dar um exemplo, que nós temos o município de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Não sei se o Darcy conhece Ivoti, Darcy, lá no Rio Grande do Sul, né, perto de Porto Alegre, não é muito longe ali de Porto Alegre, não. Mas Ivoti, que tem uma autarquia, inclusive, que é Águas de Ivoti, eu me lembro que, coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que eu estive lá em Ivoti, tive o prazer de estar em Ivoti, que é uma cidade muito rica, digamos assim, o poder aquisitivo da cidade, não é um poder aquisitivo bom. A tarifa mínima de água para 10 metros cúbicos era R$60. E o nível de inadimplência era muito baixo. Então, vocês veem como é que funciona, né? A diferença de cada localidade. Imagina a gente colocar uma tarifa mínima de R$60, né? Para 10 metros cúbicos. Se bem que a Sanepar está isso já também, né? A Sanepar está caminhando firme e forte para isso aí. Até mais caro, porque a Sanepar cobra, acho que foi para R$40 agora, com o último reajuste que teve aí, a GEPAR deferiu, para 5 metros cúbicos, né? Mas vocês veem como é que varia a realidade de cada um. Então, parágrafo 6º. Para concessão de parcelamento é imprescindível a formalização de termo de reconhecimento e confissão de dívida. Parágrafo 7º. Os pedidos de parcelamento poderão ser formulados pelo usuário ou representante legal constituído nos termos da lei, sendo imprescindível a expressa ciência do proprietário do imóvel, ficando este solidariamente responsável. Nesse caso, não há que se falar que o proprietário é responsável enquanto usuário, não é isso. É que quando a gente faz um termo de reconhecimento de dívida, o proprietário voluntariamente adere a isso, tá? Ele adere, é uma novação, o direito chama-se novação, né? É uma novação, não é inovação não, é novação de dívida, e o proprietário submete voluntariamente como responsável solidário. Aí é diferente, tá? Aí ele vai pagar mesmo, se o outro não pagar. Parágrafo 8º. Salvo os parcelamentos anteriores ao presente regulamento, expressamente vedada, né? Não vedado, vedada a renovação ou novo parcelamento para o mesmo débito. Havendo escalonamento no pagamento dos débitos na forma do artigo anterior, o consumo somente será restabelecido após o pagamento da primeira parcela, podendo ser novamente suspenso por atraso na quitação de quaisquer parcelas subsequentes. Artigo 84.
o usuário do imóvel responde pelo débito referente à prestação de qualquer serviço. Ah lá, Giovanni, mais uma vez reforçando o entendimento de que ele vai pagar por aquela ligação de esgoto, já que nós estamos dando tratamento aqui de acordo com o que nós entendemos hoje no contexto nacional que temos a respeito do assunto. Parágrafo 1º. Para fins de cobrança amigável judicial, será considerado responsável pelo débito o usuário cadastrado no período correspondente. Parágrafo 2º. O usuário inadimplente poderá ser inscrito no serviço de proteção ao crédito, que inclusive é uma das medidas que nós temos agora defendidas pelo Tribunal de Contas do Paraná, que é o da desjudicialização dos créditos inscritos em dívida ativa, né? Nem vou falar tributário aqui, porque não é tributário, mas os créditos inscritos em dívida ativa, né? Já que nós também podemos, enquanto autarquias, lançarmos mão das execuções fiscais. Então, a gente pode inscrever esses créditos no serviço de proteção ao crédito, com cuidado de ver se o cadastro está certinho, porque se tiver cadastro errado, isso pode dar, então, uma indenização por dano moral. Parágrafo 3º. Cabe ao proprietário ou usuário manter o cadastro da ligação de acordo com quem está de fato utilizando o serviço, sendo vedado ao prestador alterações retroativas do cadastro do usuário, a data de solicitação do serviço de alteração cadastral. Tem que estar com o cadastro certinho, não pode alterar. Vamos fazer de conta aqui que nunca teve, né, esse tipo de alteração retroativa. A gente sabe que isso era comum há um tempo atrás. As edificações sujeitas à legislação sobre condomínio, este é considerado responsável pelo pagamento da prestação do serviço, o mesmo acontecendo com o incorporador, no caso de conduta habitacional ainda não totalmente ocupado. Parágrafo 5º, o usuário somente poderá solicitar novo serviço junto ao prestador se não constar débitos relativos a si. Isso em cidades que têm autarquias, só se o cara pedir um novo serviço na própria cidade, né? Porque se ele mudar de cidade, né, supondo que ele mora em Marechal e mude para Quatro Pontes, né? E mude para Entre Rios do Oeste, e mude para Pato Bagato, para Mercedes, e pode ficar inadimplente de cada um deles aí que não vai ter problema, né? Quer dizer, problema vai ter, mas ele não vai ter negativa de prestação de serviço. Isso aqui funciona bem na Sanepar, né? Sanepar, se o cara está cadastrado no município aqui de Mandaguaçu, onde eu estou agora, então em Maringá ele não pode pedir outra ligação, né? Mas se ele mudar para Sarandi, por exemplo, que é a autarquia, já vai dar certo. Artigo 85. Faturas mensais de serviços de água e esgoto eventuais vencidas ou não deverão ser pagas aos estabelecimentos credenciados pelo prestador de serviço. Aí a gente tem aquela questão do credenciamento, né, que a gente faz, e corriqueiramente a gente tem as questões fixadas aí a respeito dessas questões de credenciamento aí. Artigo 86, cumpre ao usuário manter as instalações em boas condições de funcionamento, evitando desperdício de água. Segundo, comunicar à autarquia qualquer anormalidade no ramal ou coletor predial, no hidrômetro ou na rede de distribuição de água e coletora de esgoto. Zelar pelo hidrômetro. Zelar pela potabilidade de água na instalação predial, principalmente nos reservatórios. Quinto, não permitir ligação não autorizada pelo prestador a partir de sua instalação predial para o abastecimento ou esgotamento de outro imóvel. B, qualquer intervenção no ramal, coletor predial e no hidrômetro por pessoa não autorizada pelo prestador. Sexto, não dificultar as pessoas autorizadas pela autarquia. Na verdade, vou colocar aqui, né, pelo prestador, né? Pelo prestador, o livre acesso às ligações prediais. Sétimo, comunicar ao prestador sobre desperdícios de outros usuários, quando situações de seca, calamidades do relacionamento, assegurado sigilo sobre a informação, coisa que ninguém faz. Parágrafo único, titular e o usuário dos serviços prestados pelo prestador deverá manter atualizados seus dados perante o prestador, não a autarquia, que pode ser também prestação direta, aqui no nosso caso, né? Sendo vedada, vou colocar aqui prestador, sendo vedada a atualização de cadastro com incursões ou alterações retroativas da solicitação da respectiva alteração cadastral. Das sanções. A não observância de qualquer dispositivo deste regulamento poderá incidir a aplicação de sanções administrativas ao infrator, que poderá ser, conforme a gravidade da infração, pecuniárias acrescidas ou não de interrupção da prestação de serviço de água e esgoto. As faturas não quitadas dado o vencimento importarão em multa de 2% sobre o valor total da tarifa, acrescido taxa de permanência de 1% ao mês sobre o valor do serviço. Esse valor pode alterar, esse percentual pode alterar. Se a fatura não for paga até 5 dias corridos depois de expirado o prazo de vencimento, o usuário será notificado para pagamento da fatura vencida e advertido de que, se não fizer dentro de 30 dias a contar da data da entrega ou recebimento da notificação, serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto serão suspensos sem qualquer outro aviso. Artigo 90. Serão punidas com multa, após devido processo legal, as seguintes infrações com os respectivos coeficientes: impedimento de acesso do servidor do prestador e o agente por ele autorizado ao ramal predial ou a inspeção predial de água e esgoto.
Aqui, esse modelo que nós trabalhamos, a cobrança foi fixada em tarifa mínima de consumo residencial. 3 tarifas mínimas, tá? Aqui é livre. O percentual, o montante da multa, esse aqui é livre, né? Cada um fixa aquilo que achar melhor, livre de acordo com cada autarquia, de acordo com cada prestador, né? Então, deixar claro que isso aqui pode ser livre de acordo com cada um. Até vou colocar essa observação aqui nos próximos também, para a gente não se perder. Então, aqui foi uma adoção de um critério do regulamento modelo que veio. Cada um pode fixar de acordo com o que achar melhor. Intervenção de qualquer modo das instalações, também 3 tarifas mínimas. Ligações clandestinas, já subiu um pouco mais, né, porque 15 tarifas mínimas. Retirada não autorizada do hidrômetro, 20 tarifas mínimas. Instalação de dispositivo de sucção na rede distribuidora, 5 tarifas mínimas. Utilização de canalização, coletor de instalação predial para abastecimento de água e esgoto de outro imóvel. Isso aqui é uma popular infração felina, né? Desperdício de água nas ligações sem medição, em qualquer ligação, as situações de seca, emergência, calamidade pública, com racionamento. E aqui nessa questão da utilização de canalização para abastecimento de água de outro imóvel economia, eu tenho um caso muito célebre aqui. Todo mundo, né? Todos vocês aí têm casos célebres, né? De gatos nas ligações aí. Só o Darcy deve ter história, né, Darcy? De muitos gatos aí, que você trabalha há muito tempo com saneamento, deve ter história de muito gato que você já deve ter visto aí. Mas eu me lembro de um caso muito célebre aqui, de tantos outros que eu já vi, que esse aqui eu conto em tom de brincadeira até, que houve uma cidade, que eu não vou falar o nome da cidade, evidentemente, não é aqui no Paraná, em que havia um estabelecimento público que estava sempre com o relógio quase sempre parado ali, né, ou com muito pouco consumo, isso por 2 meses consecutivos, e o leiturista achou estranho isso acontecendo, né, evidentemente. O Giovanni que faz leitura aí, né, supondo aí, né, vai ver lá, o hidrômetro está parado, está com pouco consumo, aí vê aquele baita prédio público lá, fala, mas está estranho isso aqui, né, como é que está? Isso aqui está esquisito. Então, vai lá, notifica, né, ou então faz uma verificação ali e encontra um gato naquela ligação ali. E aí, então, é feito um termo de notificação para o prédio público, para regularizar, aí tira-se aquela instalação equivocada, e tempos depois, volta novamente a ter o mesmo problema, e é feita uma nova verificação, e encontra-se uma nova ligação clandestina. E um prédio público, vejam que gravidade, né? E pior ainda, esse caso é um caso concreto, que está nos meus acervos de histórias, né? O prédio público em questão era o fórum da cidade. Então, vocês imaginam só que situação. No caso aí, a juíza diretora do fórum foi notificada pelo prestador porque estava havendo furto de água, né, no fórum, né? Claro que a juíza, evidentemente, pediu as mais sinceras desculpas e puniu, né? Abriram sindicância lá para apurar quem foi o responsável por isso aí, mas é um caso bem engraçado, bem interessante aí. Bom, o que mais? Construção, materiais diversos ou plantas que venham prejudicar ou impedir o acesso do ramal, também nós temos aí a multa fixada para isso, é de livre acesso, livre acordo, né, livre acordo com cada prestador aí. Lançamento... Oi, pode falar. Giovanni, seguinte, até nessa questão da ligação clandestina aí, a questão dessas multas, até você colocou 15 para ligação clandestina. Se você for colocar um exemplo, aqui em Andirá está R$30, vai dar 15, vai dar 300, R$450, certo? Uhum. É muito dificultoso para a gente que faz leitura, para a gente conseguir pegar. Em alguns casos, assim, às vezes uma denúncia anônima, ou às vezes a gente tem um corte, a pessoa continua com água, com uma torneira que ainda sai água. Muitas vezes casa de piscina, às vezes a gente pega bastante essa questão. Só que assim, ó, a gente não tem como saber o quanto que já foi, quanto tempo que está essa ligação clandestina. Que às vezes a pessoa, quando construiu, a pessoa, o próximo pedreiro, tal, o pessoal já fez essa ligação clandestina. Então, assim, essa multa de 400, que nem aqui, que seria 450... Giovanni? Alô? Achando a ligação e Oi. o custo de retro, pessoal lá. O Giovanni está cortando, então... Assim, Isso, pode continuar.
o custo que você tem já é dificultoso para a gente achar. O custo que a gente tem em questão de máquina, pessoal, para ir lá e retirar essa ligação clandestina, e fora o tanto de água que essa pessoa usou, entendeu? Porque assim, ó, já teve casos aqui que a gente conseguiu pegar a ligação clandestina, a pessoa estava gastando lá em torno de 6, 7 metros, aí de repente subiu para 50 metros o consumo dela, entendeu? Então, assim, esse custo, essa questão de 450, para mim fica de boa. Para mim ainda é melhor, a pessoa vai e faz a ligação de novo, entendeu? Entendi. Fica mais barato ela fazer a ligação clandestina, pagar a multa, do que pagar a água em si. Então, Giovani, esse custo aí, pessoal, clandestinas. Entendi. Só que lá atrás, no próprio regulamento aí, você vai ter um dispositivo dizendo que as multas não elidem a cobrança do consumo excessivo, tá? A multa é a parte. É além do que foi consumido, quer dizer, além de você apurar, né, eventualmente o que foi consumido no período aí, fazer uma estimativa, tem métodos para fazer estimativa ali, inclusive até um deles é a média de consumo das pessoas naquela categoria. Então, há métodos ali no regulamento para apurar também o consumo e cobrar por ele e também cobrar a multa. Agora, é claro que na fixação da multa, como a gente disse aí, é livre de acordo com cada prestador, você coloca a multa em tal valor que seja realmente um desestímulo e que possa ser uma multa pesada. Então, para deixar claro para você que a multa é acrescida do consumo também, da recuperação do consumo que vai ser feita em relação àquela instalação que foi objeto desse desvio, tá bom? Beleza. Prosseguindo aqui, então, interconexão de instalação predial que possui abastecimento próprio com instalação alimentada de água procedente de abastecimento público, também tem a penalidade. Danificação de tubulações ou instalações do sistema de água e esgoto. Aqui no caso, aqui, ó, do lançamento, lembrei agora, do lançamento de líquidos residuais na rede de esgoto, nós tivemos o caso, né, de Marechal, que teve uma poluição séria da rede aí, né, por um estabelecimento, eu me lembro há um tempo atrás. Então, podemos colocar até um diferencial aí, uma outra submulta para um caso muito grave, né? Mas me lembrei desse caso de Marechal Cândido Rondon agora aí. Ribeirão Claro também teve um caso desse que eu me lembrei agora, há um tempo atrás aí. Interligação de instalações prediais internas de água entre prédios distintos ou entre dependências do mesmo prédio que possuem ligações distintas, em como ligações invertidas entre dependências. Intervenção nos ramais ou coletores prediais externos, é outra penalidade também, de acordo com cada prestador. Irrigação por conta própria da derivação predial, violação do LAC, que é o que você falou aí, Giovanni, né? Se não houver regularização da situação da ligação, a multa será cobrada em dobro em caso de reincidência, então pode colocar uma multa pesada aí. Fornecimento de água terceiro através da extensão de instalações prediais, também é uma conduta punível, que tem a ver também com o desvio, né, da ligação. Lançamento de efluentes por caminhão limpa-fossa em locais não autorizados, temos isso aí muito também, inclusive lá em Flórida esses dias, né, que acho que muitos de vocês sabem que eu sou advogado efetivo da Prefeitura de Flórida, que é um departamento de água. Esses dias a gente teve a surpresa de ver na nossa lagoa de esgoto lá um caminhão limpa-fossa não autorizado de um outro município jogando efluente lá na nossa lagoa. Então, temos que apurar também isso aí, inclusive é um dano ambiental. Lançamento através de caminhão limpa-fossa de efluentes não domésticos inadequados em rede de coletora de esgotos, converge para a estação de tratamento de esgoto. Então, vejam só que nós temos aí diversas penalidades fixadas para as mais diversas situações, tá? Gente, então eu vou colocar aqui, nós estamos com 1h10 já de reunião, eu vou colocar aqui, nós paramos no dia 20 de... Parei não, né? Nós paramos em 20 de abril de 2022, e eu vou fazer a observação de que nós teremos, até gostaria que o pessoal do CESPAR estivesse atento aí, estou interrompendo aqui o nosso compartilhamento agora, o pessoal do CESPAR tivesse aí, já marcasse, né, dos nossos arquivos. A nossa próxima reunião nós faremos no dia 18 de maio de 2022, a partir das 2 da tarde, tá bom? Que é uma quarta-feira, 18 de maio, isso pós a SEMAI. E lembrando, fica aí o convite, em nome da nossa SEMAI, para que a gente possa estar presente lá no congresso, 50º congresso, que teremos em Porto Alegre, que será realizado na segunda semana de maio, dos dias 9 ao dia 13 de maio, tá bom? Gente, temos aí presentes muitas pessoas, 29 participantes, que maravilha, muito feliz
pela participação de todos e damos por encerrados os trabalhos na tarde de hoje. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e um ótimo feriado.